Olá, pessoal! A informação, o conhecimento é, sem dúvida, um dos pilares da Feira Agro 360 Tocantins. Por isso, estamos aqui com um podcast trazendo especialistas para debater os principais assuntos do setor no Brasil e no mundo. Agora vamos conversar com o doutor especialista, advogado rural, Arão Moraes. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia, Lara. Bom dia, telespectadores da Agro 360 Tocantins. Sempre um prazer estar aqui. Queria que o senhor começasse comentando com a gente um pouquinho sobre o Código Florestal. É muito dinâmico, é muito difícil entender essas principais regras. Não, é super fácil, não é complexo, e aquilo que ela foi feito para o produtor entender, né? Essa informação chegar de um modo claro para o produtor. É um código feito especialmente para o Brasil e que serve de exemplo para o mundo. Ele traz, por exemplo, situações em que na Europa, por exemplo, não existe, que é a previsão da reserva legal, onde no Brasil se distingue entre campo, cerrado, região amazônica, em que cada propriedade rural, e não só as propriedades, as posses rurais também, a gente vale lembrar que existe muita coisa irregular ainda no Brasil. Então, tanto propriedades como posses rurais têm que deixar um certo percentual de área intacta ali para poder preservar o meio ambiente, preservar a fauna e a flora. Então, a gente tem regiões de campos, por exemplo, que o produtor é obrigado a deixar 20% dessa área de reserva legal intacta. No Cerrado, como aqui no estado do Tocantins, na maioria do estado do Tocantins, o produtor é obrigado a deixar 35% de reserva legal. E em regiões amazônicas, como aqui até no norte do Tocantins, no Pará, no Amazonas, é obrigado a preservar 80% de uma propriedade rural. Então é um código que ele é bem claro e exemplo para o mundo inteiro. Olha só, 80%. Imagina só comprar um imóvel onde você pode usufruir de apenas 20%, né? Os 80%, a outra parte, né, de 80% é destinada a um bem-estar coletivo, que é para todo mundo. Exatamente. O Brasil é um dos únicos países que tem uma legislação dessa, muito importante para todo mundo, né? Somos exemplo. Doutor, então o senhor estava me contando que muda muito essas regras, dependente do estado, da região? Sim, depende da vegetação. Se você pegar, nós estamos aqui no Tocantins, se você pegar Goiás para baixo até o Rio Grande do Sul, a região centro-oeste, sudeste, sul, é uma região onde predomina campo. Nesses locais de campo, as fazendas, as propriedades rurais têm que preservar 20%. Aqui, como a gente está num ambiente de cerrado, o Código Florestal diz que a gente tem que preservar 35%. E nessa região amazônica, 80%. Deveríamos ser exemplo, mas infelizmente o mundo não nos olha como exemplo. Existe uma guerra comercial que eles tentam denegrir a imagem do agro do Brasil frente à parte ambiental. Mas isso não passa de uma guerra comercial e o Brasil é, sim, exemplo para todos os outros países. E eu acho que o mais preocupante é quando um brasileiro, talvez por falta de informação, compra esse discurso, né? Vem os países da Europa, falam, né, que o Brasil não é exemplo, o Brasil é ruim, a produção não é sustentável, e alguns brasileiros, né, por falta de informação, de conhecimento, compram esse discurso, propagam esse discurso. Isso é muito presente, inclusive nas redes sociais, né? Então é muito importante esses assuntos, assim, essa conversa, para que as pessoas fiquem mais informadas. Muitas vezes quem está disseminando esse assunto são pessoas que têm interesse comercial, né, nesse cenário. Exatamente. As regras mudam muito ou não? O Código Florestal já está há muito tempo? Como que funciona isso? Sempre, acho que já há mais de 50 anos existem legislações ambientais. Vale lembrar que de 50 anos para trás ninguém dava muita atenção à pauta ambiental no Brasil. Porém, começou a se pensar em regularizar, em pensar nas futuras gerações, né? Pensar no efeito estufa, que começou a discussão há cerca de 50 anos. Então existiram várias legislações ambientais que umas foram sucedendo às outras. Atualmente nós temos um Código Florestal que é de 2008, que trouxe todas essas regras atualmente vigentes. Esse Código Florestal
florestal até entrar em vigor, ele teve uma certa discussão judicial acerca da constitucionalidade dele, até que em 2013, 2014, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele era totalmente constitucional e que ele deveria ser aplicado. E ele vem sendo aplicado. Então, as pessoas têm essa toda preservação das reservas legais, tem a preservação das áreas de preservação permanente, a criação de áreas de preservação ambiental em todos os lugares do Brasil e, como de um modo geral, ele vem sendo muito bem observado. É claro que existem casos pontuais e esses casos que são preocupantes de pessoas que ainda são desleixadas com a parte ambiental e têm propriedades irregulares ainda. E aí onde mora o problema, porque muitas vezes a gente está lidando com informação a todo momento, e marketing é tudo, em especial dentro do agronegócio, deveria ter mais, ser mais valorizado o marketing dentro do agronegócio, aquelas pessoas que fazem desmatamentos legais, ou seja, aquelas pessoas que desmatam apenas 20% das suas propriedades na Amazônia, ou aqui no Tocantins, que desmatam 65% e preservam 30%, eles pagam por outras pessoas que desmatam sem uma licença ambiental, então entra tudo num bolo só de desmatamento, quando deveria se distinguir o que é desmatamento legal e aquele desmatamento legal que deve ser fiscalizado e deve ser coibido. Exatamente, até porque existem produtores que estão fazendo isso, que estão fazendo errado, sim, assim como em todos os setores, em todas as profissões, existem pessoas que não atuam dentro da ética, mas isso é exceção e não representa a produção de alimentos no Brasil, né, doutor? Sim, a grande parte do Brasil é sustentável e a gente tem se tornado cada vez mais sustentável com selos de qualidade, as produções observando regras de ESG, então assim, tem sido uma produção muito boa, exemplo para o mundo inteiro, porém a gente às vezes peca por aqueles que infringem a lei. A fiscalização, a gente nota que a fiscalização está assim cada vez mais rápida, mais intensa. O que tem mudado nessa fiscalização nos últimos anos? A fiscalização tem sido cada vez mais célere e cada vez mais criteriosa. Há um tempo atrás a fiscalização ela vinha através de denúncias apenas, você ficou sabendo, teve uma denúncia. Hoje em dia não, a gente tem um supercomputador, tem satélites que mapeiam todas essas áreas, vamos supor, passam imagens de satélite aqui em cima do Tocantins, aqui em cima de Peixe, ele já observa áreas que estão desmatadas ou não. Passou esse satélite hoje, daqui a uma semana, um mês, esse mesmo satélite está passando por aqui novamente. Então ele já tem esses dados mapeados e ele consegue identificar uma área que há um mês atrás era bruta e de repente agora ela está desmatada. Esse Big Data, esse computador, ele já tem acesso ao CAR, que todo produtor rural tem que ter, que é o Cadastro Ambiental Rural. E nesse CAR, ele declara o que existe licença ambiental, o que ele desmatou, o que é reserva, o que é APA, o que é APP. Então, no cruzamento desses dados, se percebe que ali houve um desmatamento e aquele desmatamento não houve licença ambiental, imediatamente já gera já se aciona a fiscalização para ir lá em loco e se de fato realmente acontecer esse desmatamento ilegal sem as devidas licenças, a multa é certa, e aí são 3 consequências graves. A multa ambiental, onde mexe no bolso do produtor rural, o embargo ambiental, imagina que você tem uma produção de soja ali que está prestes a colher, imediatamente você tem um embargo, você não pode colher aquela soja, por exemplo. Se você tem o gado, você não pode continuar mexendo com o gado enquanto você não regularizar e fazer esse desembargo, e em alguns casos mais específicos, cadeia, é crime ambiental. Recentemente, né, um assunto está muito polêmico, né, nas redes sociais, todo mundo comentando, um produtor, né, um profissional da área no Mato Grosso, devastou uma grande área, lançando... O que ele é como se fosse uma chuva química. Uhum. Ele despeja produtos químicos lá para matar aquela vegetação. Infelizmente ocorreu lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul e na região pantaneira, que deve ser preservada, né? Tem os limites de desmatamento lá e deve ser muito bem observados. Infelizmente aconteceu isso lá no meu estado. E nesse caso, assim, claro que a gente não pode dar muitos detalhes, até porque a gente, né, a gente não conhece profundamente o processo. Sim, não conhece. Sim. Mas assim, nesse caso, ali ele está passivo de prisão? Qual seriam as consequências num caso como esse? Perfeitamente. Ele está sujeito à multa. A multa, com certeza, ele já foi autuado por um dos órgãos de fiscalização, seja IBAMA, seja a Secretaria de Meio Ambiente lá do Mato Grosso. Então, com certeza, já teve a multa. Aquela área dele, eu vi, pelo menos na reportagem que passou no Fantástico, né? Ela já foi embargada, ou seja, os funcionários já pararam de trabalhar naquela propriedade, está todo suspenso, toda e qualquer atividade
pecuária ou agrícola naquele local e com certeza vai responder para o crime ambiental também. O crime ambiental demora um pouco mais, que tem que ir para tem a apuração criminal, vai para o Ministério Público, oferece denúncia, ele se defende, mas com certeza ali pelo impacto ambiental que se causou, certamente vai dar cadeia. Doutor, é muito importante. São muitas informações, são muitas regras e muitas vezes o produtor fica de olho, acompanhando tudo, mas é importante que ele também passe todas essas informações para a equipe, né? Porque talvez ele sabe, mas tenha um funcionário, um gerente que vai fazer alguma coisa e faz de maneira errada. Isso acontece também, né? Acontece demais, infelizmente acontece demais, Lara. Quando a pessoa, o produtor, ele não mora na fazenda, ele tem uma outra atividade, mora na cidade e ele deixa o seu caseiro, o seu tratorista lá para desmatar uma determinada área. E às vezes ele não, a reserva legal dele não está bem demarcada. E aquele tratorista vai derrubando ali, derrubando um pouquinho, até que atinge a reserva legal. E às vezes o cara, o produtor, o proprietário que está lá na cidade, não dá conta disso e acorda de repente com uma denúncia criminal sobre ele. Fora a multa, o embargo e o transtorno que isso causa. E prejuízo financeiro, que é muito grande. As multas ambientais, elas são caríssimas. Para a gente finalizar, doutor, qual a importância de se avaliar, né, a fundo uma propriedade na hora de fazer uma compra? Porque se alguém comprar uma propriedade com irregularidade, ela acaba assumindo esse problema, essa questão financeira. Como que funciona? Perfeito sua pergunta, ela cai muito para a realidade do estado do Tocantins, onde a gente tem muitos produtores que estão vindo de fora, de Goiás, Paraná, São Paulo, do resto do Brasil, para comprar áreas aqui no Tocantins que são mais baratas, enfim. E na medida que essas pessoas, na hora de adquirir esse imóvel, não faz uma pesquisa a fundo sobre a regularidade ambiental deles, eles estão, nesse exato momento, assumindo esse passivo ambiental. Às vezes, o criminal não, mas a multa ambiental, o embargo da área, com certeza ele tem que assumir. Então, assim, ele pode comprar um imóvel por um valor, pensando que vale daquela forma, e de repente o problema ambiental que ele tem é muito maior do que o valor que ele compra a área. O prejuízo é certo. Doutor Arão Moraes, advogado rural, muito obrigada por essa fala, né? Com certeza foi muito esclarecedora, um assunto muito importante. Muito obrigada e nosso espaço está sempre aberto para recebê-lo. Eu que agradeço, Lara. Agradeço a você e agradeço a todos do Agro 360 Tocantins, essa belíssima feira aqui no sul do nosso Tocantins. E você aí, nosso espectador, deixe a sua opinião, comente no nosso vídeo, deixe sugestões de assunto para os nossos próximos podcasts, que a gente estará sempre olhando, interagindo com vocês. Até mais!